Hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito interessante, que é o medo da morte. Eu sei que é um tabu falar sobre a morte, né? A gente brinca às vezes, bate até, menina, não fala isso, bate na madeira. E eu estava muito reflexiva esse período sobre algo que vinha acontecendo comigo mesma. E talvez você já deve ter passado por isso. Que a gente tem o medo de morrer e tudo mais. Mas por que esse medo da morte? Se é algo que vai acontecer com todo mundo, é um fato, é irreversível, não tem como mudar. E por que a gente não para pensar sobre isso? E eu estava me questionando e sobre isso eu cheguei à seguinte conclusão, que não é nem tanto a tanatofobia, que é o medo da morte, né? A fobia da morte, mas é a questão de não viver a vida dos sonhos, não viver a vida que queria. E se vocês forem olhar os sonhos das pessoas, eles vão dos mais simples aos mais complexos. Mas nem todos eles são assim impossíveis de realizar. E por que não se realiza, né? E por que não se faz? Muitas das vezes é porque as pessoas estão muito preocupadas em cuidar do outro. Cuidar no sentido de estar ali ajudando, de se ocupar com outras tarefas que não vão levar elas a realizar os seus próprios sonhos. Veja bem, eu não estou dizendo que você não vai ajudar um familiar, um filho, a esposa, o marido ou alguém, mas que isso não pode ser prioridade para você, porque às vezes isso vai fazer com que você não realize os seus sonhos. Vai fazer com que você sempre esteja adiando os seus sonhos. Então vale a pena a gente pensar pelo seguinte ângulo. Se eu não ajudar essa pessoa, ela tem condições de se virar sozinha? Ela consegue fazer isso sozinha? Essa pessoa realmente precisa da minha ajuda? Eu estou indo lá me meter sem ser chamado? Outra coisa que é importante a gente pensar também é se quando a gente para ajudar, seja o que for, isso não está afastando a gente do nosso objetivo de vida, do nosso objetivo real. Um exemplo, às vezes as pessoas elas pegam um gatinho para tomar de conta. Quando vê, virou um gatil. E a pessoa tem um sonho de viajar. E aí ela fala, eu não viajo porque não tem ninguém para ficar com esses gatos. Eu não viajo porque não tem ninguém para ficar com esses cães. Então veja, eu não estou dizendo que você não vai ajudar os animais. Você vai, mas é que você tem que ver qual é o seu limite. Às vezes a gente também se sobrecarrega, não se prioriza. Por que isso acontece, né? Mas a minha intenção era ajudar, a minha intenção era fazer o melhor, e às vezes a gente fica exausto, esgotado, às vezes a gente chega no nosso próprio limite e chega até mesmo a esquecer da nossa própria identidade. Isso tem muito a ver também com o processo religioso às vezes, porque é aquela ajuda imputada, você tem que ajudar, você tem que fazer. Então, antes de ajudar, veja se esse ajudar não vai lhe afastar dos seus sonhos, das suas realizações. Precisamos fazer aquilo que é possível fazer, que está ao nosso alcance. Se passou para a parte do sacrifício, se eu tenho que me sacrificar e depois eu tenho que cobrar reconhecimento daquela pessoa, depois eu quero ser reconhecida pela situação, isso não vai ser bom para o nosso emocional. Isso não vai ser bom para a nossa cabeça, para a nossa vida. Porque aí o tempo vai passando, os dias vão passando, e o que era para nós estarmos trabalhando para a realização dos nossos sonhos, para a construção dos nossos sonhos, cada vez vai ficando mais distante.
Eu vou dar um exemplo. Você tem o sonho de viajar, mas aí você não consegue se priorizar porque sempre você tem que pagar uma conta que não é sua, você tem que arcar com uma despesa que não é sua. Acontece um imprevisto e você se sente na obrigação de emprestar um dinheiro. E aí o dinheiro que era para ir para sua caixinha, para o seu cofrinho, para a realização daquele sonho que é uma viagem, vai ficando de lado, vai ficando para depois. E aí vai chegar um momento que você vai dizer assim, poxa, eu me dou para todo mundo, eu faço tudo para todo mundo. Mas quando chega a minha vez, ninguém ajuda, ninguém colabora, e quando vê a gente caiu no ciclo de vitimização. Então, o que você pode fazer hoje para começar a sair dessa vitimização, parar de afastar os seus sonhos? Comece fazendo o que você pode, só o que você pode, sem se ferir, sem se prejudicar emocionalmente. Escolha. Por exemplo, você sempre deixa de arrumar suas coisas, o seu quarto, porque você tem tarefas de outras pessoas da casa que você mora para fazer. Então, deixe de lado essas outras coisas e comece a arrumar o seu quarto, as suas coisas. Comece a se organizar. Deixe que os outros resolvam as coisas que eles podem resolver sozinhos. Outra coisa importante, se você gosta muito de animais, assim como eu, você pode escolher ajudar um gatinho, um cachorrinho. Por vez, uma ração, uma água. Você pode até mesmo ajudar publicando a foto desse bichinho, publicar nas redes sociais, com o número de telefone, para ajudar a adoção desse animal. Às vezes, você nem precisa bancar o psicólogo, o terapeuta ali. Às vezes basta só dar um bom dia alegre, um sorriso sincero. Isso já é uma forma de ajudar o mundo ao seu redor. Então, não é medo da morte que necessariamente todos nós temos, é medo de não viver a vida. E a gente passa a não viver a vida quando a gente não se prioriza. E chega no final da vida, a gente não realizou nada, não viveu nada e fica muito triste. Então eu acredito que não importa a idade que você tem agora, pelo menos uma coisa por vez você consegue realizar, desde que você comece a se priorizar. Aproveite que é início do ano, você pode começar a organizar as coisas por aquilo que você consegue. Um exemplo, arrumar o seu quarto para começar a organizar os seus pensamentos, as ideias. Aquilo que não serve mesmo, jogue fora. Aquilo que serve, use, doe. Aquilo que você acha que pode servir para outra pessoa. Se organize. Ah, mas eu tô cheio de contas. Comece pagando a que você consegue. As outras tente negociar. Quero fazer uma viagem. Faça um cofrinho na internet, né? Agora os bancos eles já têm essa opção de cofrinho. Gostaria de emagrecer, mas eu não consigo fazer uma dieta rígida, ou eu não tenho dinheiro para comprar todos os ingredientes que a nutricionista passou. Tenho nem dinheiro para ir na nutricionista. Comece a comer menos. Isso já vai ajudar. Comece a substituir doces. Em vez de vários doces, comece a comer apenas um. E assim vai. Comece a fazer aquilo que está ao seu alcance agora. Muitas vezes, a gente fracassa no processo porque a gente quer fazer tudo de uma única vez, né? A síndrome do guerreiro, chega lá e quer resolver tudo na braba, no tapa. Não, porque comigo é assim. Eu conheço um monte de gente assim, né? Eu era assim também. Quer resolver tudo na marra, na força. E hoje não, hoje eu entendo que dá pra gente resolver aquilo que está ao nosso alcance, que é degrau por degrau. E aos poucos a gente vai conseguindo resolver os problemas maiores. E às vezes os próprios problemas se dissolvem por si só. Então pense nisso.
Às vezes, a gente não tem medo necessariamente da morte, a gente tem medo de não viver a vida que gostaríamos de viver. E começamos a viver a vida que gostaríamos de viver com realizações diárias e pequenas.